tá um pouco baixo. Tá baixo o volume? Professora, para essa aula, qual vai ser o material que nós vamos utilizar? Eu vou só explicar conteúdo, nós vamos conversar e eu vou explicar conteúdo, vocês não vão precisar Então não vai precisar de caderno, livro. Depois eu vou postar ela lá no GR8, se vocês quiserem anotar, depois vocês pegam lá no GR8 e anotam, tá bom? Tá bom. Fica mais fácil do que eu falando e vocês anotando, porque eu particularmente sou limitada nessa questão. Eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu for escrever, eu não dou conta de prestar atenção. Então, eu penso que vocês também podem ter esse problema. Né? Pessoal, boa tarde. Professora. Cumprimentando todos, né, de uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Todo mundo descansado e pronto para trabalhar esse restante de mês aí online. E, se Deus quiser, a partir de setembro, lá na sala, todo mundo, né, com fé em Deus. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, para os que chegaram por último, a chamada vai ser no final da aula, tá? No final da aula, eu pauso um pouco e faço a chamada. Algumas coisas que eu preciso falar com vocês antes da gente começar a aula de fato. Vocês do ensino fundamental, até bem tranquilo em relação a isso, porque vocês não deixam de fazer as atividades. Mas quem deixou de fazer a atividade do primeiro ou do segundo bimestre e quiser fazer ainda e me enviar, pode fazer e enviar, tá? A do primeiro bimestre até o final dessa semana. Do segundo bimestre até o dia 22, tá? Por acaso alguém tiver deixado de fazer algum, mas passou de hora. Não passou de hora, você pode fazer e enviar lá no e-mail ainda, tá? Professora, nós estamos no terceiro bimestre, né? Começamos o terceiro a partir de hoje, mas a gente ainda não fechou as notas do primeiro e do segundo bimestre. A gente vai estar fechando nesse mês de agosto. Professora, tá? porque eu não entendi. Lá no grupo, a professora de inglês falou que era para mandar a tarefa hoje. O que aconteceu? Ontem, a aula de inglês, né? Foi ontem, começou, não foi? As aulas? Foi. Sim. Foi. Então, o que acontece? Teve a aula de inglês, eu acho que, não sei, foi a última aula, eu só sei que eu não participei da aula. No meio quando estava faltando 15 minutos para terminar a aula do professor Túlio, eu tive que sair, porque eu tinha aula de inglês com a professora particular, e online também. Aí, o que acontece? Eu não pude participar da aula. Aí, eu pensei assim, então vai mandar pro GR8, né, os slides das aulas, então, para você assistir a aula. Eu fiquei até meia-noite lá esperando mandar e não mandou. Aí hoje eu dormi tarde, mas na verdade não foi porque eu dormi tarde, eu tomei meu remédio para dormir, né? Que faz eu dormir. Aí o que acontece, professora? Eu acordei hoje e aí eu fui ver lá no grupo. A professora falando que tinha que mandar as tarefas hoje, sendo que eu não fiz nada, porque até ontem não tinha mandado. Eu não vou fazer. Boa tarde, professora. Boa tarde. De inglês? Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Conversa com a professora no particular, chama ela lá no telefone dela e conversa com ela, explica para ela a situação. Boa tarde. Tá bom. É porque, professora, ontem nós não tivemos aula de inglês, mas a professora mandou uma atividade hoje e pediu que nós estejamos com essa atividade durante a aula dela. Ah, tá, mas ela vai fazer a aula dela hoje ainda. Vai ter a aula dela, mas a gente não sabe se pelo menos eu não sei se já é para responder a atividade, se é para esperar ela explicar o conteúdo, porque lá na mensagem não tem nada a ver. Ah, tá. Nós não, vai mas esperar, aguarda. Ela vai explicar durante a aula. Professora. Foi o que eu imaginei. Mas mandou essa atividade Pessoal, aonde? Durante a aula. No GR8. Professora. Oi. Professora. Tá falando. Pessoal, desliga o microfone, tem alguém falando e tá bem baixinho, eu não tô escutando. A questão de enviar as atividades, poder enviar as atividades até dia 22, são para todos os professores ou só para a senhora? Não, essa é uma decisão minha, tá? Eu que não quero prejudicar nenhum de vocês. E com os outros professores, vocês veem com eles, ok? Ok. Então tá, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Professora, eu vou sair e vou entrar de novo para me ver se eu consigo ver as coisas. Porque eu não tô conseguindo ver. Pode sair e mandar o convite lá que eu passei. Pessoal, é o seguinte, vamos começar a nossa aula, né?
Hoje a gente começa um novo conteúdo de ensino religioso, tá? Hoje a gente começa a falar sobre o sincretismo religioso. E eu preciso saber se vocês sabem alguma coisa sobre o que é sincretismo religioso. Alguém de vocês sabe me falar o que é sincretismo religioso? Quem quiser falar, abre o microfone e fala para mim. Vocês já ouviram falar nisso? Sincretismo religioso? Eu sei, nunca ouvi falar e nunca ouvi falar. Gustavo. Eu assisto documentário, professora. Eu sei falar muita coisa sobre isso. Aí, uma vez eu estava vendo sobre os templários, sabe? Cavaleiro protetor da igreja. Pois é. Aí, lá fala que esse como é que é, professor? Sincretismo religioso. Sincretismo, isso aí mesmo. Ele é um conjunto de crenças, né? Que envolve as igrejas. Crenças de cultos, doutrinas religiosas no geral. Acho que é isso. É isso. Mais alguém tem noção do que seja? Mais alguém sabe falar alguma coisa sobre o que é sincretismo religioso? Não. Não? Nenhum de vocês mais sabe falar nada? Só o Gustavo? Eu acho que é só o Gustavo mesmo. Não tem problema, tá? Realmente, gente, o que o Gustavo disse é muito verídico, é o fato, tá? Sincretismo religioso é quando pessoas de religiões diferentes, né, adequam a sua religião a outra religião, tá? Quando a gente fala sobre sincretismo religioso, como exemplo muito claro para facilitar para a gente entender, a gente pode pensar no caso do Brasil, né? Não que tenha acontecido só no Brasil, mas falando sobre o Brasil, a gente pode levar em consideração as religiões africanas, né? Quando os negros foram tragos para o Brasil e escravizados, eles foram obrigados a sincretizar suas religiões, né, as religiões africanas, às religiões brasileiras. Por quê? Porque Porque eles também acreditavam que elas eram incongruentes, sabe? Entre umas às outras. Entre si, elas eram incongruentes. Por causa disso que acontecia muito isso. Falou sobre... Sabe? Porque um exemplo disso foi... Não lembro se foi na Inglaterra. Que no documentário que eu assisti era dos templários. Sim. Aí os templários, como eram protetores da igreja, eles ajudavam a espalhar a catequese, né? Como se fossem os jesuítas daquela época. Isso. Pessoal, todos vocês sabem quem são os templários que o Gustavo está falando? Como é dos jogos de vocês, eu acho que quase todos sabem, né? Todo mundo sabe o que são os templários? Professor, eu sei. Eu não entendi. Não? Eu não sei, para falar a verdade. Gustavo, então explica para eles quem são os templários. Os templários, professor, eram uma sociedade de cavaleiros medievais, da época medieval, que viviam em embarcações, às vezes andavam de cavalo, sempre existia algum no mundo inteiro. Era uma sociedade de cavaleiros que doutrinavam as pessoas a não ser hereges, essas coisas. E também eles eram os protetores da Igreja Católica, que eles protegiam o Vaticano, eram caçadores de recompensas da igreja, e acredita-se que até hoje tem tesouros enterrados deles. Aí os historiadores falam que eles são os protetores do Santo Graal, que é o cálice de Jesus Cristo. Muita gente fala isso. Sim, é o cálice sagrado, né? Agora eu entendi, professora. Não, é porque quando ele falou sobre os templários, eu falei assim, provavelmente não são todos que sabem de que se trata, né? Mas a relação com o sincretismo religioso é verdadeira, tá? É um fato. Pessoal, eu vou passar a tela para compartilhar a tela com vocês, porque eu preparei uns slides para a gente entender um pouco melhor o que é o sincretismo religioso e como aconteceu o sincretismo religioso aqui no Brasil, tá? Vou só aguardar a tela compartilhar para a gente começar a falar mais a respeito, ok? Angélica, se você está com a mãozinha levantada, você quer falar alguma coisa? Sim, uma dúvida. Eu posso tirar a foto do telefone para depois eu copiar no caderno?
pode, se você achar pertinente, sem nenhum problema. Laura Júlia, tá com a mãozinha levantada, meu anjo? Você quer falar alguma coisa? Sim, professora. Agora que eu me lembrei, né, sobre o Gustavo disse, eu me lembrei que tem um filme que fala sobre os Templários, que é o Indiana Jones, eu acho que é o 3. Mostra tudo aí, mostra o cara. E também, professora, eu também indico, professora, para essa aula, uma série que não entra muito no conteúdo, mas chama Templários. Explica bastante. Sim, eu já vi. Os Templários? Eu achei bastante. Como que chama explica a série, várias. A série chama Templários. Templários? Eu nunca ouvi falar nessa série, não. Não conheço ela. Acho que ela só tem na Netflix. Tem na Netflix? Ela é pouco conhecida. Uhum. Depois eu vou dar uma olhadinha, então, porque eu não a conheço. Pessoal, a hora que aparecer o slide para vocês, vocês me falam, tá? Por gentileza. Heloísa, você quer falar alguma coisa, meu anjo? É porque eu não entendi o nome da série, professora, que eu queria ver também. Templares é o nome da série. Que bom que vocês já aprenderam a usar a mãozinha lá, gente. Que bom. Vocês são muito inteligentes, pessoal. Aprendem rapidinho as coisas. Isso é muito bom. Very nice. Professor. Vocês são uma graça. Oi, pode falar. Professor, sim? O sincretismo também foi usado na época dos maias, sabe? Na época do... Não entendi, repete. Eu não lembro se foi na época dos maias ou na época dos... Dessas tribos do México, do Peru, foi usada nisso, porque eles não eram civilizados, como a população precisava ser. Isso. Aí, depois, no tempo, quando o império deles estava acabando, eles teve que se desfazer da própria religião por causa de outras doutrinas e segmentos das outras. Pareceu, professora, pareceu um negócio aqui. Pra mim não apareceu, não. Desligue o microfone. Pra mim também não. Não. Também não. Tá Professora, minha tela tá toda Também preta. Na hora que a senhora tá transmitindo. Aparecendo só a foto dele. A minha tá aparecendo só Pessoal, a e aí? Tá dando para ver aí? A professora... Não, só não tem uma. Tá não, professora? Professora, pra mim não tá aparecendo nada. Professora, a minha tela só tá mostrando tudo preto. Minha tela tá professora, a minha tela tá toda preta e tá mostrando só a foto da senhora. Tá assim, só a minha foto? Não compartilhou nenhum vídeo com vocês ainda? Não compartilhou, não. Mas foi só eu aceitar aqui que tá aqui no lobby e vou retornar lá para ver o que está acontecendo. Deu certo? Deu. O que está aparecendo para vocês? Fala para mim. Deu certo. Agora tá aparecendo a tela do computador da senhora, tipo, tá aparecendo a tela do Microsoft. Ah, sim. Tá mesmo, professor. Tá aparecendo a tela do Microsoft. Deixa eu tô apanhando muito desse computador ainda, gente, vocês não têm noção. Tô apanhando doído dessas novas tecnologias. Computador 1, professora 0. Exatamente. Você disse tudo. O computador tá me batendo de 10-0. Deixa eu ver se eu consigo de novo tentar compartilhar a tela com vocês. Professora, daqui um dia vai acontecer um fatal. A senhora vai matar os computadores, você vai ganhar, ainda vai aprender a mexer com tudo. Justamente. Eu não sei quando não, tá, Heloísa? Mas eu vou, fé em Deus. Agora... Dessas aulas, acho que a senhora vai aprender muita coisa ainda por causa dessas aulas.
Eu não sei o que acontece com esse computador, viu, gente? Porque eu não sei se é um problema entre o computador e a mesa ou se é de fato o computador, tá? Eu acho que é o Eu computador. estou quase falando para vocês que é um problema entre o computador e a mesa. Professora, a senhora quis dizer... computador e a mesa, né? Professora, 10-0 para a mesa mesmo, porque agora a tela tá preta novamente. Para mim, tá mostrando a cara da senhora. Professora, para mim tá aparecendo todo mundo, nem tela não tem, não. Não está aparecendo nenhuma tela para compartilhar com vocês, então. Não. Nenhuma. Não. Tá mostrando a senhora. Não. Só tá a sua, professora. Só a minha. Foi, professora. Voltou para a tela normal agora. Agora tá na aula. Agora apareceu alguma coisa. Apareceu. Deixa eu fechar uma tela aqui para ver se eu consigo. Eu prefiro as minhas aulas lá ao vivo e a cores com vocês, porque lá, na hora que a mídia não dá certo, a gente começa com outra coisa, né? Hã? Porque Eu também prefiro mil vezes. Nossa, gente, nem me fale. Que saudade de ir para a sala falar com vocês pessoalmente. A gente tá aqui, Tem que sofrer. todo mundo morrendo de saudade. Chega da escola, todo mundo volta pra cá. Professora, pra mim tá aparecendo na tela da senhora do Microsoft. Professora? Oi. Eu tô com saudade até tá do Júlio brigando com a gente. Não, mas e nós estamos com saudade de brigar com vocês também, pessoalmente. Professora, É isso, gente, eu tô com saudade, tá, meninos? Do Word, porque quando a senhora volta pro Microsoft, mostra a tela do Microsoft. Quem tá falando sobre o Microsoft aí que eu não tô entendendo? Tá falando muito baixinho? Eu não entendi. Não, acho que é problema no meu microfone. É porque eu acho que... Ih, professora, já saiu da Eu tô tela. ouvindo alto. Tá uma Não tela compartilhou preta. nada com vocês, né? Não tá compartilhando. Não, senhora professora, Não. com o Word, porque... Tá, pessoal, não, então não vou perder tempo com isso mais não, tá? Vai ser em slide mesmo, porque não tá dando certo para compartilhar com vocês. Não tá abrindo o PowerPoint. Ah, agora vai. Mas antes tinha aparecido. Se não desse, Tinha dava um aparecido? jeito. Ah, não, gente, não fala isso para mim, não. Eu pensei que não tinha aparecido. Agora tem uma tela branca. Agora vai aparecer. Só tem Agora branco. apareceu, mas tá tudo branco. Abre a tela aí. Vamos esperar o tempo do computador. Pra mim tá tudo branco. Vai abrir o slide. Pra mim também tá tudo branco. Vai abrir. Ô, vocês não esperam 9 meses pra nascer, não? Vocês é Tá apressar trabalhando demais. aqui, ó, a bolinha rodando aí. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Professora, parece que esses meninos esperam 9 meses pra nascer. Nasceu todo mundo de 7 meses? Eu nasci com 1 mês. Professor, fui tão agoniado. Professora. Toda a vida foi agoniado. Não, professora, eu nasci de 7 meses, você acredita? Você nasceu de 7 meses? Deve ser por isso que você é desesperado. Pessoal, apareceu. Apareceu, professora. Apareceu? Tá, então vamos lá, vamos continuar então. Tá? Como eu já perguntei para vocês, a gente já falou com vocês sobre, já perguntei o que é o sincretismo, o Gustavo já falou, os demais não sabiam. Uma pergunta. É para estar tudo rosa? Consegue? Então tá certo. É porque eu estou tentando passar o trem para frente e ele não passa. Professora, eu ia falar. Como o Gustavo falou para vocês e o que vocês já sabem, eu falei, vocês já conseguem ter uma ideia do que é o sincretismo religioso? Vocês agora já conseguem formar uma ideia do que se trata? Sincretismo mais religioso? ou menos. Eu sei completamente. Professora, por enquanto eu tô sabendo como tudo tá aparecendo. Mais ou menos, professora, mas A gente vai ler a respeito, deixa eu falar para vocês, nós vamos ler a respeito
Vamos falar mais um pouquinho e depois eu volto a fazer a mesma pergunta para vocês, tá? Para ver o que vocês sabem me falar sobre o sincretismo religioso, tá? Primeiro a gente vai tentar entender melhor, né? O Gustavo falou, eu falei também, mas vamos tentar juntos formar a nossa ideia do que se trata o sincretismo religioso. Caiu na tela sincretismo religioso na história das religiões? Para vocês? Sim. Sim. Por gentileza, alguém de vocês lê para mim aí, por favor? Posso ler, professora? Por favor. Posso ler. Escuta, são 8 slides, cada um lê um, tá? Fecha o microfone quem não está lendo, deixa só um ler, a gente vai lendo e vai explicando, e dá para todos que quiserem ler, tá? Se não ler nessa aula, lê na próxima, tá ok? Posso Na história das religiões, o sincretismo é uma função de concepção religiosa diferente ou a influência exercida por uma religião nas práticas de uma outra. O sincretismo religioso é uma junção de diversas religiões e doutrinas com suas características e costumes que Peraí, deixa eu fechar aqui, gente, porque eu conectei a caixinha aqui. Pronto. de procurar propagar uma formação humana diferente, mais atual e mais aberta a mudanças para a formação de uma nova doutrina. Tá, então vamos lá, pessoal. Voltando a falar sobre o sincretismo religioso. Como eu disse para vocês, até citei o exemplo do Brasil, o sincretismo religioso é a fusão de alguma religião com outra religião. São concepções religiosas diferentes, tá? Eles vão juntar uma religião, por exemplo, as religiões africanas com o catolicismo, tá? Vai fazer essa junção. Oi. Falando nisso, esses dias no carnaval, na época do carnaval, eu vi uma coisa lá assim, São Jorge versus Ogum, que é o deus do candomblé. Isso. É um sincretismo religioso, né? Por quê? Deixa eu explicar. Quando os africanos chegaram ao Brasil, eles tinham todas as suas religiões africanas, né? E o Brasil era colonizado por quem? Pelos portugueses. E os portugueses, eu acho que vocês já devem ter estudado isso em história, os portugueses vinham de matriz religiosa católica, cristã, né? E não aceitava a religião africana. Então, para que os africanos pudessem ter a sua religião, cultuar os seus deuses, eles foram obrigados a fazer esse sincretismo com o catolicismo. Tá? Quem estava querendo falar? Sim? Inclusive, os portugueses faziam parte da maioria dos templários também aqui na Europa. Exatamente, Gustavo. Por quê? Porque os templários, eles são da época da Idade Média, tá? Eu achava que eles eram um pouco mais antigos. Eles surgiram antes, mas eles são muito mais, assim, como que eu vou dizer, frequentes na Idade Média. E durante a Idade Média, a religião que era a religião que mandava no mundo, né, que era a religião católica. Então, os templários eram da religião católica e eles ajudavam os católicos a impor a vontade deles sobre as outras pessoas. Inclusive, quando a gente fala da religião católica no Brasil, é exatamente por quê? Porque o Brasil foi descoberto no século XV, século XVI, né? Foi colonizado no século XVI. 17, 18. Então, a Igreja Católica, naquele momento, ela que mandava no mundo todo. Então, para que os africanos que tinham outra religião pudessem cultuar os seus deuses, tiveram que adaptar eles aos deuses católicos. Por isso, daí a religião de Ogum ser um santo, Olodum ser outro, e assim sucessivamente. Porque senão eles não por exemplo, uma das religiões mais criticadas, que mais sofre sincretismo, é o candomblé. Candomblé e a Umbanda são as duas religiões afrodescendentes que existem no Brasil, exatamente. Quem que falou aí? Falou aí agora que eu não vi, não estou vendo quem foi. Professora, Sim. o Matheus da minha sala tá querendo entrar e pediu para a senhora aceitar ele.
Na sua tela aí não aparece assim, ó, alguém aguardando no lobby, não? Na minha, não. Eu tô pelo celular. Nem na minha. Quem tá pelo computador? Eu, mas não aparece nada. Não aparece Também não, pra você Não aparece acessar o nada. computador? Não aparece nada. Não aparece Ah, não. tá. Porque se eu parar aqui agora, vai, deixa eu entrar aqui então. Professora, tem que copiar? Professora, posso ler o Não, próximo não tem slide? necessidade. Oi? Tira, print e copia depois. Mais fácil. Depois, Vamos lá no eu vou próximo postar. Escuta, eu vou postar ele no GR8 depois, e vocês copiam lá, não precisa se preocupar, não, tá? E agora, se eu tentar voltar aqui de novo para a tela. Vou compartilhar com vocês. Professora, a senhora podia mandar no grupo do 7º ano A, porque meu GR8 não tá abrindo. Mas o que aconteceu com o No seu sétimo GR8? Mary Evelyn, que bom ter você aqui. Eu não tinha te visto ainda nas minhas aulas, Mary Evelyn. Pessoal, tá compartilhando a tela de novo? Sim. Essa aqui não é a primeira aula que a senhora fez, né? Desse bimestre é a primeira, tá? Pessoal, vamos continuar então, tá bom? Quem que é o próximo que vai ler aí para nós? Bruna. Pessoal, então os outros desliguem, por gentileza, o microfone para que a Bruna faça a leitura, por gentileza, tá? Ok, na leitura passada eu falei que era eu, mas beleza, né? Não, da próxima você lê, tá? Posso aguardar aqui, ó, que depois que a Bruna terminar, que eu mudar, é você que vai ler, tá bom? É o sincretismo, né, professora? Isso, na história das religiões. Ah, ok. Na história das religiões, o sincretismo é uma fusão de concepções religiosas diferentes ou a influência exercida por uma religião nas práticas de uma outra. O sincretismo religioso é uma junção de diversas religiões e doutrinas com suas características e costumes que procurar propagar uma formação humana diferente, mas atual, e mais aberta a mudanças para a formação de uma nova doutrina. Nova doutrina, porque a gente acabou de falar, né? A gente tinha acabado de falar sobre isso. Quem vai ler o próximo? Eu, professor. Eu, Gabriel. Gabriel, então leia para nós, por gentileza. Professor, este processo está associado Esse processo está associado a pessoas com diferentes costumes e tradições que, quando estão unidas, desenvolvem um contato e uma aproximação desigual. O que provoca esse sincretismo religioso é também a igualdade, o respeito, valores e informações que só é alcançado através desse contato. Pode continuar, já que você começou. De acordo com a etimologia da palavra, o termo sincretismo vem do grego skritetismos, que significa a união das ilhas contra um adversário em comum. Este fato é que dialoga com o sincretismo religioso, mas que diverge da ideia, pois o sincretismo religioso é uma união para o bem do próximo e de si mesmo. O termo traduzido do grego para o francês sincretisme, que originou a palavra em português. Ok, tá, pessoal. O que se fala sobre o sincretismo religioso? É a junção, né? São pessoas que têm costumes, têm crenças, têm tradições diferentes, que vão se unir, né? E desenvolver uma nova religião. E essa religião, ela é baseada na igualdade, no respeito e na troca de valores, tá? Isso só é possível se existir o respeito, né? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil há um grande preconceito com as religiões afrodescendentes. No caso, a Umbanda e o Candomblé, né? Eles fazem
isso. Justamente, né? Quando a gente fala assim, alguém é praticante do candomblé, automaticamente a gente já pensa nas pessoas que vão ali para a encruzilhada fazer uma macumba, não é isso? Não é assim? Mas por que acontece isso? Por falta de informação, né? Por informações que chegam de forma deturpada, de forma errada, né? Existe sim quem faça isso? Existe? Claro que existe, né? Não vamos também ser tapados, utópicos, e falar que não existe gente que faça macumba, que faça mal para as pessoas. Mas no caso aí nós estamos generalizando a religião, né, professora? Exatamente, muito bem. Exatamente. Pegou alguma coisa que alguém faz de errado, né? E joga para todo mundo, fala que todo mundo faz do mesmo jeito, quando de fato não é isso que acontece, né? A própria etimologia da palavra. Professora, na verdade, o candomblé não usa macumba, essas coisas como a sua crença, mas sim as oferendas que eles fazem para os deuses Ogum e para o resto de outros deuses da água, da poeira. E assim vem surgindo. Exatamente. Na próxima aula a gente vai estudar, hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vai estudar de onde surgiu essa ideia de fazer oferendas, né? Por quê? Quem que falou sobre as oferendas aí agora? Foi o Gustavo. O Gustavo falou sobre as oferendas. A gente vai, na próxima aula a gente vai estudar sobre isso. Por que surgiu as oferendas que hoje o povo fala que são macumbas? Como elas eram... Peraí, deixa eu só concluir, daqui a pouco vocês falam. Como essa religião surgiu com os africanos, era comum os negros, né, os africanos, fugirem dos seus cativeiros. E ficou um acordo entre os negros de deixar a comida em algum lugar de fácil acesso para quem estivesse fugindo ter acesso à comida. Daí, hoje, as oferendas. Né? Hoje, eu falar que fulano pôs lá pinga, uma galinha, comida é oferenda para... Né? Mas, na verdade, se a gente for estudar como que surgiu essas oferendas, por que faz oferenda para o deus Ogum, por que os negros fazem isso? Na época, quando surgiu essas oferendas, era uma forma de alimentar os negros que estavam fugindo dos seus cativeiros, tá? Mas a gente estuda melhor sobre isso na próxima aula, quando a gente for estudar mais aprofundado sobre esse assunto. Era só para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, a gente não pode esquecer os indígenas, que também sofriam o sincretismo totalmente, uma das maiores partes. Exatamente. No caso deles, tem o Tupã, e também para o caso das oferendas. Justamente. Muito bem. Professora. Tá, vamos continuar, então? Oi. A Nicole pode ler? Pode. A Nicole que vai ler agora, Nicole? A Nicole que vai ler. Professora. Professora. Quem quiser só tirar print e estudar, já pode copiar no caderno. Não, meu amor, eu vou postar. Depois eu mando para vocês. Ou eu mando o PDF lá no grupo de vocês, para vocês. Aí vocês baixam, viu? Tá? Certo, mas pode, tipo, só tirar print? Pode, mas se você achar pertinente, tá? Tranquilo, sem nenhum problema. Pessoal, quem vai ler agora, Professora, eu posso, João Pedro? A Bruna vai ler. A Bruna não, a Nicole. Pessoal, o 7º ano, tem vários de vocês com o microfone aberto, falando ao mesmo tempo e está atrapalhando, tá? O combinado não entrar com o microfone fechado e só abrir quando for solicitado. Então, desliguem os microfones, por gentileza, deixa só quem vai ler com o microfone aberto, por favor, tá? Professora. Eu vou ler. Certo? Desligaram o microfone? Só quem vai ler está com o microfone ligado. Antes de você ler, deixa eu só dar um recado para vocês, pessoal. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Essas aulas do Microsoft Teams, elas são gravadas no nosso e-mail institucional, tá? E-mail institucional é o quê? É o e-mail cedido pela Secretaria de Educação Estadual. Essas aulas gravadas, elas todas ficam gravadas dentro de um servidor
que todos os funcionários da Secretaria de Educação do Estado de Goiás têm acesso, tá? Então, essas aulas têm que ficar mais organizadas, elas não podem ficar nessa brincadeira, vocês conversando o tempo todo. Eu já notei que teve algumas brincadeiras lá no chat, o chat também fica salvo, tá? Então, cuidado para vocês não causarem problemas para vocês e para nós, professores, também, certo? A gente tem falado, eu vi que a professora Gisélia já entrou na aula, chamou a atenção de vocês na aula inaugural, e eu estou reforçando o que foi falado. Essas aulas ficam gravadas e agora elas não ficam gravadas para acesso só de vocês e dos pais de vocês, não. Agora ela tem acesso, todo mundo que quiser ter acesso a ela tem, tá? E se o professor, alguém de outro lugar abre uma aula dessa e vê esse furdunço, vai pensar o quê? Né? Então, vamos manter a ordem. A gente precisa ter uma ordem como tem lá na sala, né? A gente não pode... Como que alguém consegue dar aula com todos conversando ao mesmo tempo, brincando, fazendo piada? Não tem como funcionar dessa forma, tá? O ensino religioso, ele é muito tranquilo, né? Bom demais de trabalhar, mas precisa ter ordem também, assim como tem em todas as outras aulas, ok? É só para lembrar vocês. Por favor, pode ler, tá? Eu paro agora a pouco para poder fazer a chamada, certo? Certo. Lê para nós, por gentileza, quem pediu para ler. No Brasil, a questão religiosa como sincretismo religioso. No Brasil, a questão religiosa como um todo desenvolveu-se de acordo com o momento histórico vivido. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, instalou-se o catolicismo medieval português. Suas práticas, costumes e objetivos, a expansão do imperialismo português na época, a motivação política dominante não é separada do objetivo religioso, pois, entre linhas, estava claro que o objetivo era catequizar para dominar. Tá, pessoal, é o que eu já havia falado com vocês antes sobre a questão dos africanos que vieram para o Brasil e dos indígenas que já estavam aqui, né? Foi necessário praticar... Deixa eu só concluir, porque agora eu tenho que fazer chamada, tá? Daqui a pouquinho eu abro para você falar. Foi necessário para que os portugueses impuseram a religião católica aos indígenas e os africanos, não foi meramente por questões religiosas, é porque era uma forma deles dominarem tanto os indígenas quanto os africanos, né? Era uma forma de, e você vai praticar a religião católica, você não fala a minha língua, mas eu vou te ensinar o latim, porque você aprendendo a minha língua vai ficar mais fácil de você fazer o que eu quero que você faça. Então, a imposição da religião veio junto com a catequização, e essa catequização tinha um caráter de dominação, de fazer com que eles conseguissem dominar tanto os africanos, porque pensa, gente, eles foram retirados da terra dele, com a sua religião, com seus costumes, sua cultura, e trouxe para o Brasil, né? Chega aqui no Brasil tudo diferente. É claro que eles também não iam aceitar isso de boa vontade. Eles iam reagir de alguma forma. E a religião, a imposição da religião católica era uma forma para fazer com que eles fossem dominados. Tá? Quem queria falar? Pessoal, eu paro por aqui. Nós paramos no slide 6. Por gentileza, anotem para mim. Tá? Eu paro por aqui, volto para a aula para eu fazer a chamada. Tinha alguém que pediu para falar. Quem foi? É porque, professora, fui eu, Bruna Lemos. É porque o Arthur falou que expulsaram ele da chamada. Expulsaram ele da chamada? Entrei de volta. Do nada eu saí. Apareceu assim. Isso também já aconteceu comigo. Não está mais a chamada porque alguém te expulsou. Do nada. Alguém tinha expulsado eu também. Pessoal, aí eu fui lá, entrei de novo. Sétimo ano. Agora tem que ser rápido. Mas eu entrei de novo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. É rápido, só abra o microfone. Quem for responder, bem rápido, porque senão vai terminar perto de vocês terem que entrar na outra aula, ok? Áquila. Depois que terminar de responder, pode sair? Não, espera eu encerrar a aula, ok? Só quem vai responder que vai abrir o microfone. Áquila. Presente. Álvaro. Presente.
Ana Carolina. Ana Vitória. Presente. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Luísa. Presente. Daniel Chagas. Presente. Presente. Daniel Mendes. Ele está presente. Daniel Mendes. Ele está presente, só que o áudio dele não está funcionando. Ah, tá. Evelyn. Presente. Fernanda. Gabriel Assis. Presente. Gabriel Henrique. Presente. Gustavo Alves. Presente. Heloísa. Presente. Quem que é o A7? Fica abreviado, professora. Hã? Tem 2 A7. Um é o Arthur e o outro é o Álvaro, do 7º A. Ah, tá. Porque os dois estão representando. Tem um A7 que está respondendo presença para as meninas, para algumas pessoas. E eu estou de olho, viu? Não, eu não estou falando nada, não. Não, é um outro que tem um A com acento. Ele. Presente. Isabelle. Jean. Presente. Jean está presente? Gemima. Estou presente. João Gabriel. João Pedro. Lana. Laura Júlia. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Otávio. Presente. Maressa. Presente. Maria Clara. Presente. Michele. Presente. Presente. Pedro Henrique. Raíssa. Presente. Ricardo. Presente. João Pedro Rosa. Presente. 7º B. Pessoal, o 7º A, quem quiser ir saindo, já pode sair, tá ok? Os que já responderam presença do 7º A, se quiser sair da aula para entrar na próxima, podem ir. Amanda, 7º B. Amanda. Presente. Ana Vitória. Angélica. Presente. Arthur. Presente. Bruna. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Deise. Presente. Daniel. Presente. Gabriel Machado. Ô, professora. Gabriela. Presente. Heitor. Presente. Shirley. Professora, o áudio tá bugado. Aí, professora, voltou. Presente, professora. Tá bom, já Acabei de coloquei. entrar em desespero. Já coloquei, tá bom? Presença para Professora você. Laura. Santos. Sim. Presente. Eu tinha ido beber água, a senhora falou meu nome, não falou? Genima? Sim, senhora. Sim, coloquei presença. João Lucas. Peraí, professora, a senhora colocou presente pro Isaac? Sim, coloquei, Isaac. João Vitor. Jordana. Presente. Lana Gabriele. Pode sair, professora? Pode. Os que responderam podem ir saindo, tá? Beijo, Laura, professora. beijo, até semana que vem. Professora. Até mais para Até. vocês. Fica com Deus. Com Deus. Laura Macedo. Maria Eduarda. Tchau, professora. Presente. Tchau. Marisa. Maria Eduarda, Presente, professora. Matheus. Professora, Modesto. pode sair? Quem a senhora já falou? Quem respondeu pode sair, tá? Pode ir Então, já tchau. para outra aula de vocês. Matheus Morbeck. Matheus Henrique. Presente.
Matheus Medeiros. Presente. Max Muriel. Presente. Mary Evelyn. Natália. Presente. Nicole. Presente. Rodrigo. Presente. Tchau, professor. Stephanie, tchau. Até a próxima aula. Stephanie. Thalita. Ela tá presente, sabe, professora? Só que o áudio dela não sai. Da Thalita? Ou da Aham. Stephanie? Mas eu acho que para sair tem que colocar em mais ações, mostrar a configuração do dispositivo e lá aí tem o tipo de microfone. Aí você coloca no segundo, que é o de baixo. Aí sai. Pessoal, 7º C. Álvaro Garcia. Professor, ele tá, só que o áudio dele bugou. Ah, tá ok. André. Beatriz. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Fracácio. Presente. Gabriel. Jeane. Sim. Presente. Giovana. Quem Elizabeth. respondeu pode sair? Pode. Quem respondeu pode sair, porque você tem que entrar na outra sala. Giovana Elizabeth. Tchau, Tchau. Até a próxima aula. Giovana Lourenço. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Heloísa. Presente. Heloísa Barroso. Presente. Heloísa Paixão. Presente, senhor. Ian. Isabela. Caleb. Lana Alice. Lana Laura. Luiz Miguel. Luísa. Professora. Luiz. Oi. Professora. Vitor, se você quiser, Oi, presente. você já pode, que já pus presença. Professora. Luiz Paulo, sim. Presente, eu. Maria Eduarda. Professora. Presente. Para de me atrapalhar. Professora, Presente, professora. Maria Eduarda. O Matheus tá presente, só Maria que Eduarda, eu já coloquei, meu ele... anjo. Tá bom. Professora, o Matheus tá presente, só que o microfone dele bugou. Barroso. Quem tá presente? Tchau, professora. Beijos. Tchau, beijo. Oi. Professora, eu tô presente, só que o meu saiu bem na hora do meu nome. Quem que é, meu bem? Rian, Felipe. Pegando, né? Rian? Felipe. Rian, Felipe, ok. Tchau pra Gabriel vocês. Domingos Araújo. Muito Domingos Araújo. Tchau, obrigado. Taila. Tô aqui, tô aqui. Murilo. Tá presente. Murilo tá presente. Morgana. Matheus Felipe. Tá, pessoal, pronto, fiz a chamada. Até mais para vocês. Sim? Tchau, professor. Fique com Deus. Tchau, meus amores. Até a próxima semana. Vai estudar mais. Até semana que vem. Beijo, fiquem com Deus. Professora, o Murilo Domingos tá presente. Eu pus presença, Murilo, tá? Já ok. coloquei, Tchau. já? Tchau, beijo. Vai para outra aula, meu anjo.